E aí, gente, vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo aqui não tinha sido planejado, mas como você já deve ter visto aí no tema do vídeo, eu vou falar aí da polêmica da semana, né? Assim, eu não sou muito de falar polêmicas aqui, né? As coisas acontecem, eu não gosto de ficar falando de polêmicas aqui, mas achei que esse assunto era importante, não só esse tema aqui dos filmes que eu vou falar hoje, mas também falar um pouco da postura, a minha opinião a respeito do que tá acontecendo aí, né, com toda essa confusão aí do Flow e de tudo que, das consequências também, né. Mas antes de mais nada eu quero me apresentar, se você estiver chegando agora no canal, meu nome é Karina Estrela, que eu falo de inglês, música e outras coisas, falo de filmes também, vou trazer vídeos diferentes esse ano. Eu fiz um vídeo aí no comecinho do ano falando de que no primeiro semestre os vídeos não serão tão regulares quanto eles eram no ano passado, expliquei o motivo, mas em breve, né, espero que pelo menos no próximo semestre, né, no segundo semestre do ano eu consiga ter uma certa regularidade aqui. Mas eu vou trazer vídeos aqui, de vez em quando vou fazer, já tem o Oscar aí, que eu vou trazer uns vídeos do Oscar também, tem música também que eu vou trazer, então fiquem ligados. Se quiser, se inscreva aqui no canal, clica também no sininho, porque como eu não tenho uma certa regularidade agora no primeiro semestre, se você clicar no sininho você vai ser notificado quando tiver vídeo novo, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar um pouco do nosso trabalho aqui no YouTube, porque é um trabalho. Algumas pessoas são pagas, outras não são, a maioria eu acho que não é. Assim, mas é um trabalho, tá? Dá trabalho fazer os vídeos, a gente tem como objetivo fazer isso aqui crescer, e é um trabalho de comunicação, independente da formação da pessoa, se a pessoa tem uma formação superior ou não. A partir do momento que a gente começa a fazer vídeos em redes sociais, não só aqui no YouTube, mas em outras também, a gente está fazendo um trabalho de comunicação. E a gente precisa ter responsabilidade. Não falar nada que leve as outras pessoas a tomar certas atitudes que podem não só prejudicar elas mesmas, como outras pessoas, né? Então a gente vê muita gente aí indicando remédio, né? A gente viu aí outro dia, faz 1 ou 2 semanas, que uma pessoa tomou um remédio que era natural e acabou morrendo. Então assim, eu não sei se ela viu isso nas redes sociais ou não, mas muita gente indica esse tipo de coisa e influencia pessoas. Isso pode prejudicar de várias formas, e dar opiniões a respeito de outras coisas também podem ser muito complicadas, né? Assim, podem levar a pessoa que está escutando a gente talvez não entenda a nossa intenção. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e da forma que a gente fala, né? Nesse caso especificamente, é um canal muito grande. Na verdade, é uma empresa, é diferente, por exemplo, no meu caso, como é o caso de muitas outras pessoas que têm um canal menor, né? Mesmo tendo um canal menor, a gente precisa tomar cuidado com o que fala aqui, né? Mas assim, um canal muito grande chega a milhares de pessoas, assim, às vezes milhões de pessoas, e essas pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, né? Tem uma estrutura, né? Tem uma equipe. Então, não é brincadeira, não é sentar e bater papo, não é papo de bar. Entendeu? O papo de bar também a gente tem que tomar cuidado, mas assim, você tá ali com seus amigos. Aqui não, aqui é trabalho, então a gente tem que ser responsável pelo que a gente fala. Aquilo ali, pra mim, foi muito grave, tá? Porque, como eu disse, não é um papo de bar, não tá sentado lá tomando uma cerveja no boteco com os amigos, não. É um conteúdo que tá sendo levado pra muita gente. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Então, eu vi o que aconteceu, as consequências ali, que ele foi desligado do canal, não só do canal, mas da empresa. Isso foi uma coisa boa, porque pelo menos a empresa se mantém funcionando, eles têm funcionários, né? E eu acho que de agora em diante as pessoas vão tomar mais cuidado com o que elas falam, que não pode sair falando qualquer coisa, não é verdade? Eu acho que a gente dar a nossa opinião é importante, mas não dá pra influenciar de uma maneira tão negativa assim, né? Existem vários canais de notícias aqui no YouTube, eu sigo vários, e tem um que se chama Meteoro Brasil, e eu vou deixar uma sugestão de vídeo
que eles fizeram é esse vídeo aqui, eu vou colocar o link na descrição, tá? Que eles comentam o perigo da gente começar a dialogar com certas pessoas, com pessoas que têm certas ideias, sabe? Fazer com que certas ideias sejam legais, entendeu? Não sejam criminalizadas, porque tem gente que não quer dialogar, né? A gente abre esse espaço para a pessoa, mas a pessoa não dialoga com a gente, e aí a consequência é muito grave. Eu escolhi 10 filmes aqui. Eles não são filmes, assim, tanto... tudo é entretenimento, mas eu não escolhi como entretenimento. Eu escolhi filmes que mostram justamente as consequências de terem deixado certas ideias, né, se propagarem livremente e, de repente, a gente perde totalmente o controle. Então, esses filmes que eu escolhi aqui são filmes que abordam justamente isso. Eles tem cenas até um pouco chocantes, assim. São filmes difíceis de assistir. Eu recomendo que você não assista todos de uma vez, vai assistindo aos poucos, porque são muito difíceis mesmo de assistir, de ver certas cenas. Bom, eu escolhi 10 filmes aqui, foi super difícil escolher só 10, porque são muitos filmes, tá? Eu vou falar rapidamente aqui a história e a minha opinião, porque eu quero que vocês assistam esses filmes com um olhar bem crítico, tá? Se vocês tiverem outras sugestões, coloca aqui nos comentários pra gente ir trocando ideia, tá? Porque são realmente infinitos, assim, foi muito difícil escolher só 10, tá? Mas eu escolhi, assim, os filmes que mostravam mais, assim, a realidade um pouco mais chocante, tá bom? Então, o primeiro filme aqui dessa lista, eu escolhi alguns filmes até bem famosos, os primeiros aqui são bem famosos, e o primeiro é A Vida é Bela. A Vida é Bela foi indicado ao Oscar, ganhou vários prêmios, ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, inclusive, melhor ator também. E esse filme conta a história de um italiano que era dono de uma livraria, e ele foi levado para um campo de concentração, ele e o filho pequeno. E ele faz de tudo para que essa experiência seja o menos traumática possível para o filho dele. Então, a categoria aqui é meio que uma comédia dramática, mas eu realmente não consigo enxergar ali como uma comédia, tá? Mas a categoria dele é uma comédia dramática. Mas é um drama, na verdade, né? É o drama desse homem e dessa criança que, né, foram capturados e levados para um lugar para, enfim, serem mortos, né? É uma situação muito chocante mesmo, mas ele consegue mostrar isso de uma forma bem leve. Você veja que quando a gente fala de Segunda Guerra, a gente fala muito da Alemanha, né? Muito pouco da Itália. A gente sabe que a Itália estava envolvida nisso tudo também, mas fala-se muito pouco. E esse filme mostra a parte, um pedacinho, né, dos acontecimentos ali que rolaram ali na Itália também. O segundo filme é O Pianista, que também concorreu a vários Oscars, ele é super famoso também. Esse filme é um filme muito bonito e muito triste, sabe? Bem bonito mesmo, mas é muito triste. Ele conta a história de um pianista polonês, que também veja, é outro país, né? A Polônia foi o país que mais sofreu nessa história toda, porque foi o primeiro país a ser invadido, né? Então, a situação ali foi muito pior do que em qualquer outro lugar, né? Então, conta a história desse pianista e o que acontece com ele depois que eles instauram ali o gueto de Varsóvia. Então, é bem dramático mesmo, é bem triste ver o que acontece com um cara que tinha, né, era um pianista famoso, que tinha uma carreira ali e, de repente, por causa daquilo tudo, né, de tudo que aconteceu na guerra, ele perde tudo, né? É bem triste, mas é bem bonito. O terceiro filme eu acho que é o mais famoso da lista. Ele se chama A Lista de Schindler. Vocês já devem pelo menos ter escutado falar desse filme. Esse filme concorreu a vários Oscars, ganhou de melhor filme, melhor diretor, ganhou vários outros prêmios também. E ele conta a história de Oskar Schindler, que era um empresário alemão, que salvou mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 judeus, empregando essas pessoas nas fábricas dele.
Então, ele fazia uma lista de pessoas, por isso que o nome do filme é A Lista de Schindler, porque ele fazia uma lista com o nome das pessoas, que essas pessoas, ao invés de serem encaminhadas para campos de concentração, elas iam para as fábricas dele. Essa é uma história verídica, tá? Tem cenas bem chocantes, tá? Com relação às atitudes dos alemães. Eu tô chamando de alemães aqui para evitar alguns termos, porque a plataforma pode me punir aqui, dependendo do que eu estiver falando. Eu já acho que o assunto é polêmico, talvez ele não entregue tão bem. Então eu tô evitando certos termos, tá? Mas, então entenda, quando eu falar alemão, eu tô falando do grupo vilão ali da história, tá? Então, existem algumas cenas bem chocantes aí com relação às atitudes deles. Como tem em todos, né? Mas esse aqui tem algumas cenas que me chocaram bastante. O próximo filme, pra mim, é um soco no estômago. O nome do filme é American History X, em português é A Outra História Americana. Esse filme conta a história de dois irmãos que perdem o pai era bombeiro e ele é assassinado durante uma ocorrência. E esses irmãos desenvolvem, assim, um ódio pelas minorias depois disso, né? Depois do que acontece com eles. E eles acabam sendo muito influenciados por grupos extremistas, tá? Então, esse filme é muito interessante porque é um perigo que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Não só hoje em dia, mas a gente sempre vai ter que vigiar um pouco, né? Pro resto da eternidade vai ter que vigiar esse tipo de atitude, né? Porque isso pode acontecer em vários tipos de ideia, não só com uma ideia, não só o que acontece nesse filme, não só com esse grupo, né? Então, assim, é muito interessante ver que é um perigo mesmo, né? Se a gente não educar e não explicar e não der apoio a certas pessoas, não evitar que certas violências aconteçam, a gente abre porta para ideias que vão ser muito piores, né? Esse filme, eu falei que é a história de dois irmãos, o foco é mais o irmão mais novo, mas conta a história dos dois. O irmão mais velho, o ator que faz o irmão mais velho é o Edward Norton. O Edward Norton é um super ator, assim. Dizem que ele não é muito... Dizem, né, as fofocas aí, que ele não é uma pessoa muito fácil, por isso que ele não tá fazendo tanta coisa. Mas ele é um super ator e é muito interessante porque o filme mostra 3 fases da vida dele. E ele muda muito, assim, até fisicamente, ele tem uma postura diferente. É muito interessante ver a história do irmão mais velho, tá? O ciclo que ele faz. Tem uma cena muito difícil de assistir, tá? Mas eu recomendo que assista porque esse filme fala justamente do perigo que a gente vive hoje em dia. O próximo filme, ele é bem famoso aí também, ele se chama A Onda. E esse filme conta a história de um professor que decide fazer um experimento com os alunos. Olha só o perigo. É um filme alemão. E nessa escola, os alunos desse professor não acreditam que seja possível que exista uma ditadura na Alemanha moderna. Então esse professor decide fazer esse experimento e provar que sim, é possível. Então ele começa a incentivar os alunos, a influenciar os alunos a fazer certas coisas, tá? Então ele realmente consegue controlar ali até um determinado ponto, ele consegue controlar. Os alunos têm as atitudes esperadas, as atitudes que ele espera, né? Eles chegam a usar um uniforme ali, uma camisa branca que é quase que um uniforme ali para se identificar. Eles são hostis com grupos que não fazem parte ali do grupo que eles criaram, né? Só que o que acontece? Esse professor perde totalmente o controle disso. É isso que é o mais interessante, porque às vezes a gente fala, não, isso daqui vai dar super certo, olha aqui a minha ideia, tão brilhante, mas a gente não tem como controlar nem os pensamentos, nem as ideias, nem as atitudes das pessoas. Então a gente coloca uma sementinha ali e o que vai crescer, a gente não sabe, né? Então esse filme é bem interessante também. O próximo título não é um filme, é uma série e se chama The Man in the High Castle, que em português é O Homem do Castelo Alto.
Bom, essa série é uma distopia, mostra aí um resultado paralelo aí do que poderia ter acontecido depois da Segunda Guerra. Então imagine que ao invés dos aliados, os aliados que eram, entre outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, entre outros países, ao invés dos aliados, os países do eixo tivessem vencido. Os países do eixo eram a Alemanha, o Japão e a Itália. Então imagina se tivesse sido o contrário. Como seria esse mundo? E é isso que essa série mostra. Que o mundo seria aí dividido, o poder seria dividido entre a Alemanha e o Japão. Eles não mostram ali a Itália, mas mostram bastante ali a Alemanha e Japão. E focam mais nos Estados Unidos. É uma série americana, então eles vão mostrar os Estados Unidos. Então, como que ele tá dividido ali? A costa oeste, ela tá sob o poder da Alemanha, e a costa leste do Japão, porque fica mais perto ali, enfim. E eles têm uma zona neutra. O que me chamou mais atenção, ela é uma série bem longa, tá? Tem 40 episódios, são episódios de quase 1 hora, então precisa de um tempo, mas ela é um pouco viciante, tá? A gente quer terminar de assistir. Mas o que me chamou mais atenção, entre muitas coisas, existem cenas absurdas também, mas é o medo constante, tá? E o medo constante de todas as pessoas, tá? Então a gente já sabe que, obviamente, numa situação dessas, minorias, né, não existiriam, não há lugar para pessoas, não só as minorias, né? Assim, se você tem uma doença, você não pode fazer parte desse mundo, assim, porque a gente precisa só de pessoas perfeitas que não tenham doenças, e perfeitas na cabeça deles, né? Então, era um medo constante de todas as pessoas, não só as pessoas que faziam parte desse grupo que sabidamente eles combatiam, né? Mas assim, as próprias pessoas que tinham algum poder também tinham medo, porque não existia, nessa realidade da série, não existe pena leve. Então, se você cometeu algum erro, ou se você cometeu algum crime, né, não importa o nível, né, não existe uma pena leve, você não vai pra cadeia, você vai ser morto. Então, assim, é muito estranho ver que algumas pessoas ainda achem que isso é viável, porque todo mundo viveria com medo o tempo inteiro, né? Seria um estado de alerta constante, falta de liberdade total. Então essa série é muito interessante e, como eu disse, ela é bem viciante. A gente começa a assistir assim, a gente quer saber o resultado, quer saber o que vai acontecer na próxima cena. Então é uma série bem interessante pra gente assistir e refletir também. Os próximos filmes da lista são os filmes pra fazer chorar, tá? Mas eles são importantes até pra gente se chocar um pouco com a realidade, né? Então o próximo é O Menino do Pijama Listrado, que todo mundo conhece o filme, conhece o livro, né? Que conta a história de 2 meninos, da amizade de 2 meninos. É a visão das crianças dessa situação toda. Um dos meninos tá num campo de concentração e o outro é o filho de um oficial alemão que vai cuidar desse campo de concentração. Então, o menino, o filho desse oficial, ele não tem ideia do que tá acontecendo ali, então ele anda por ali e faz amizade com esse outro menino que tá, enfim, do outro lado ali, né, da grade, e ele quer saber por que as pessoas andam com aquele pijama listrado, tal, enfim, mas eles criam essa amizade toda e o filme acaba tendo um final bem triste aí. Então por isso que ele é um filme de fazer chorar. O próximo filme é um filme nacional que se chama Olga. Talvez vocês já tenham assistido também, talvez vocês já conheçam essa história, mesmo se não tenham assistido o filme. Bom, esse filme conta a história de Olga Bernardes, que era uma jovem alemã judia e militante comunista. Ela vem para o Brasil, eu vou dar uma resumida aqui na história dela, mas, né, vocês podem assistir o filme. Ela vem para o Brasil, se apaixona por Luiz Carlos Prestes, e aí, a partir daquele momento, eles se tornam parceiros aí na política, né, na militância e na vida também, né, porque eles se apaixonaram. Num determinado momento, ela engravida e ela é deportada para a Alemanha. Lá na Alemanha, mesmo grávida, ela foi deportada
e foi levada para um campo de concentração onde ela teve a filha dela. As duas são separadas, tá? E a Olga é encaminhada para um outro campo de concentração onde ela morre na câmara de gás. Eu acho importante assistir esse filme porque conta um pouco da nossa história, independente da sua opinião a respeito da história deles, que eu sei que algumas pessoas vão ter uma ou outra opinião, mas independente da sua opinião, eu quero lembrar o que eu falei do outro filme aqui da série, que as punições nunca são uma punição ok, nunca é justa, é sempre uma punição muito grave, é sempre a morte. Então, independente de você concordar ou não com o que aconteceu, com as coisas que eles faziam, com as ideias deles, a punição não poderia ser dessa forma, né? O próximo filme é um clássico também, é Escolha de Sofia. Talvez você tenha lido o livro, né, ou assistiu o filme, mas é uma história bem famosa e que conta a história dessa mulher, dessa mãe que teve que fazer uma escolha dificílima, que somente um dos filhos dela poderia sobreviver. Então, entre as duas crianças, uma só poderia sobreviver. Me fez pensar muito na quantidade de crianças que morreram naquela época, né? Porque imagina as pessoas que eles mantiveram vivos ali nos campos de concentração, eram as pessoas que serviam para alguma coisa, que precisavam trabalhar para eles, né? E as crianças pequenas não iriam, né? E quem iria cuidar das crianças pequenas? Então, é um filme bem difícil de assistir, mas vai te fazer pensar muito nas coisas, nas consequências disso, né? O próximo filme, o último filme, né, é um filme relativamente recente, é do ano passado, e que se chama Anne Frank, Minha Melhor Amiga. É um filme que tá na Netflix, eu acho que muita gente tá falando dele agora, e que conta a história justamente dessa amiga da Anne Frank. No começo do vídeo eu falei de filmes que foram rodados em outros países, esse é um filme holandês, então que mostra como que foi a coisa, como que o negócio aconteceu na Holanda. Como é interessante porque eles mostram assim a relação delas antes e depois do campo de concentração, né? Então eles ficam o tempo inteiro mostrando cenas antes e depois. Mas mesmo antes, né, depois que a Holanda foi tomada ali, eles tinham medo, muito medo, assim. A situação dos judeus ali era bem complicada. Eles não podiam fazer várias coisas, eram super limitados, estavam sempre com medo. E coisas do tipo, eles não podiam usar o telefone, sabe? E o que acontece depois? E aí elas vão para o campo de concentração, vão para lugares diferentes. É o mesmo lugar, só que tem uma divisão ali, uma fica de um lado e a outra fica do outro. O lugar que a Anne Frank ficou era um lugar mais difícil, que eles tinham... era muito mais precário, enquanto que o lugar que a amiga dela é a Hannah Goslar, né, que é a amiga da Anne Frank, o lugar que ela fica é um pouco menos pior, eles têm um pouco mais de recursos, né, não é bom, mas é menos pior do que o lugar que a Anne Frank ficou. Então, assim, é interessante ver, não é um grande filme, tá, como obra cinematográfica, mas eu acho que é uma história necessária, é um filme necessário. Então esse é o vídeo de hoje. Eu quero deixar um último recado aqui, que observe aí se as pessoas que vocês estão seguindo estão vivendo de polêmica, né? Porque tem gente que vive de polêmica. Não é assim uma coisa pontual, vou falar desse assunto porque é importante, não. Tem gente que vive de polêmica porque polêmica dá like, polêmica faz a gente crescer e não é a melhor maneira da gente crescer, né? Então, cuidado aí com quem vocês estão seguindo, a quem vocês estão dando audiência, porque... tem muita gente criando conteúdo bacana, e não só nessa plataforma aqui, mas em outras. Tem muita gente criando conteúdo bom e que não tem a audiência das pessoas que estão vivendo só de polêmica, né? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!